No caso do rural, a pessoa que trabalha no meio rural, ele pode ter direito ao salário de maternidade ou não? Da mesma... O que é que muda no rural? O raciocínio é o mesmo daquele trabalhador urbano. No entanto, existem alguns documentos que precisam ser apresentados ao INSS que comprovam que você era um trabalhador rural. Aqueles que não forem empregado rural é que tem uma certa dificuldade maior em conseguir a relação desses documentos, né? Separar essa documentação, porque normalmente o rural é... A pergunta é o seguinte, a pessoa trabalha numa lavoura lá, e muitas das vezes ele está no sindicato rural, mas não tem aquele recolhimento, né? Ou se tem, é de maneira bem precária. Essa pessoa teria direito ao salário de maternidade ou não? Então, você precisa demonstrar, né, ao INSS pelo menos 3 provas que mostrem que você é um trabalhador rural. Se você tiver esses 3 documentos... Mesmo sem contribuição? Mesmo sem contribuição. Então, e o inverso é a mesma coisa. Então, se você exceção, né? o inverso é a mesma coisa. Se você só tiver a contribuição, se você não tiver outros documentos, você também não consegue. Entendeu? Tem que ser no mínimo 3 documentos, sendo um deles, podendo ser um deles a contribuição. Se você tiver, Então, ela vai ter direito. Então, teoricamente, o trabalhador rural ele não precisa da comprovação dos pagamentos. Então, Não necessariamente. Ele não precisa Não. ser contribuinte. Você precisa só demonstrar com documentos que ela realmente exerce a atividade rural. Independente de contribuição sindical ou não. O que o pessoal fazem, o que as pessoas, né, os rurais fazem muito, é utilizar como uma de suas provas o recolhimento. Então, só o recolhimento não basta. Precisa ser o recolhimento e mais 2 provas. Como a documentação é Duas difícil... provas normalmente que eles utilizam seria o quê, o pessoal? Aí depende muito do que eles fazem. Eu sou uma economia familiar. Eu trabalho dentro da terra, da minha própria terra. Então, eu preciso ter o cadastro da terra, dizendo que é minha, ou do meu pai, ou do meu marido. Precisa estar cadastrado no Pronaf. Se ela comercializa o que ela está plantando, notas fiscais. Então, se assim, tiver filiado a um sindicato, a comprovação de filiamento ao sindicato. Isso. Tem uma extensão, tem uma relação imensa de documentos, mas são documentos assim que são difíceis, porque o pessoal rural não tem tanto conhecimento. Então, acaba deixando de produzir aquelas provas por falta de conhecimento. Entendi. Entendeu?